graça e a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Espero que estejam bem, com muita paz, muita saúde, muita alegria. Nós aqui estamos bem, graças a Deus. Hoje trouxe para vocês a videoaula desse tapete em caixa de vaso do jogo de banheiro Irene, que ficou maravilhoso nessas cores. Para fazer esse trabalho eu usei a minha agulha 3,75 da Clover. Usei aqui esse multicolo da B&B, que é a cor 44. Esse também da B&B, que é a cor 38. Esse lilás é o lilás da Euro-Roma. E esse aqui é o magenta, também da Euro-Roma. Essa peça ficou pesando 370 gramas. Porque o barbante Euro-Roma ele é mais pesadinho mesmo. Em outros barbantes talvez fique mais leve. As medidas. Daqui até aqui, ele ficou medindo 40 centímetros. Daqui até aqui, foram 51 centímetros. Esse pedacinho aqui, 13 centímetros. Aqui, 18 centímetros. E aqui, 16 centímetros. E ficou essa maravilha. Então, eu aconselho vocês sempre a assistir a videoaula toda até o final para depois voltar e fazer a peça. Vou deixar aí na descrição do vídeo uma playlist com outras combinações de cores neste mesmo modelo. Então, uma boa aula para todos vocês. Vou deixar um pedaço de fio para poder depois amarrar a pérola. Então, eu venho aqui, dou o meu nozinho, pode apertar esse nozinho, e vou esticar um pouquinho essa laçadinha aqui, vou fazer uma correntinha, olha, só que bem larga. Agora eu vou fazer uma correntinha bem apertada. Vou voltar dentro dessa correntinha larga que eu fiz e vou fazer um ponto baixo. E uma corrente, que faz a vez de um ponto alto. Essa correntinha aqui vai ficar no lugar do nosso anel mágico. Então, aqui eu fiz um ponto baixo e uma corrente, que faz a vez de um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma corrente de separação. Então, ficou um ponto baixo e duas correntes. Volto aqui naquela correntinha larga e vou fazer mais um ponto alto. Uma corrente. Volto lá na correntinha e vou fazer mais um ponto alto. Uma corrente. Volto na correntinha, um ponto alto. Vou fazer assim até ficar com 8 pontos altos. Fiz aqui 8 pontos altos, contando aquele primeiro ponto baixo e a correntinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz mais uma correntinha. Vou vir aqui na primeira correntinha, ponto baixo e uma corrente. Venho nela e fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui para dentro dessa correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui dentro, eu vou fazer um ponto baixo e duas correntes dessa vez para fazer a vez do ponto alto. Vou voltar aqui, vou fazer mais 4 pontos altos, vou ficar com um total de 5. Então, tenho 2, 3, 4 e 5. Vou alongar aqui o meu fio, volto aqui na segunda correntinha, introduzo a minha agulha e vou puxar esse fio aqui pra frente. Ajusto, fiz a primeira pipoquinha. Vou fazer 3 correntinhas, mas faz ela bem folgadinha. Se o seu ponto for muito apertado, pode fazer 4. Vou para o próximo espaço de uma corrente e vou fazer mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5.
Alongo a minha laçada, volto aqui no primeiro ponto alto, introduzo a minha agulha e puxo esse fio aqui pra frente. Ajusto, fiz a outra pipoquinha. 1, 2, 3 correntes. Volto lá, vou de novo lá no próximo espaço de corrente e vou fazer novamente 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Alongo meu fio, 1, 2, 3, 4, 5, venho no primeiro ponto, introduzo a minha agulha, pego a minha laçadinha e puxo ela pra frente. Ajusto, 1, 2, 3 correntinhas. Então, nós vamos fazer isso em todos os espaços de uma correntinha que nós temos aqui, até ficarmos com 8 pontos pipoca, 8 pipoquinhas. Fiz a minha última pipoquinha e já fiz as minhas 3 correntinhas. Agora, eu venho aqui, olha, naquela primeira correntinha que nós fizemos, olha, introduzo a minha agulha aqui, olha. E vou puxar o meu fio fazendo um ponto baixíssimo. Posso puxar o meu fio e posso cortar. Agora, eu vou arrematar esse fio e vamos colocar logo a pérola. Vou pegar uma agulha mais fina, que aí fica mais fácil. Você pode fazer isso também com agulha de tapeçaria, mas eu prefiro usar agulha de crochê. Então, eu viro aqui pro avesso, puxo o meu fio para trás, divido ele em 2 partes, fica 3 perninhas para cada lado. Posso voltar aqui no mesmo lugar e puxar só 3 perninhas. Agora, eu dou aqui 3 nozinhos. E vou esconder esse fio aqui entre as correntinhas, que aí quando a gente for trabalhar nas correntinhas, olha, ele já vai ficar bem escondidinho. Venho aqui, atrás do ponto pipoca, passo ele pra cá, pra depois cortar e dar um pinguinho de cola. Agora, vamos passar a pérola. Aqui, nós já fizemos aquele nozinho lá no início, então isso aqui já tá bem preso. Então, a gente já pode vir aqui, não precisa dar nó, já pode vir aqui e dividir ele em 2. 3 para cada lado. Vou passar 3 perninhas lá pra frente. E agora, eu vou passar a pérola aqui. Passei a minha pérola. E agora, eu vou aqui do outro lado, olha. Ele saiu aqui, o fio tá saindo aqui. Eu vou contar 1, 2, 3, 4. Vem aqui por baixo e levo ele lá pra baixo novamente. Aí, ficou 4 pontos para cada lado. Agora, eu venho aqui atrás e dou 3 nozinhos. 1, 2 e 3. Se o seu espaço lá no início tiver ficado com um buraquinho, agora ele já vai se fechar. Agora, aqui esconde só um pouquinho, não precisa muita coisa, que esse fio já tá bem arrematado, já tá bem preso, é só mesmo para esconder essa pontinha, para ela não ficar arrepiada, não voltar lá pra frente e ficar aparecendo, que aí fica feio, né? Então, a gente esconde assim. Vou cortar. A gente corta. Vou cortar esse aqui também. Passar um pinguinho de cola para ele não ficar arrepiado. Eu uso a cola jeans, mas você pode usar a cola da sua preferência. Olha, aí eu já
empurra essa pontinha lá pra dentro, pra ela não ficar aparecendo nem ficar arrepiada. Pronto, nossa florzinha pipoca está pronta. Agora eu vou fazer a união. Vou pegar minha primeira flor. Só vou fazer isso com o meu fio. Venho aqui em qualquer espaço de correntes. Introduzo minha agulha e puxo. Vou segurar o meu outro fio lá atrás junto. Vou fazer um ponto baixo. E 2 correntes, que vai fazer a vez do ponto alto alongado. Nós vamos trabalhar com pontos altos alongados também nesta união. Vou fazer mais 2 correntinhas de separação. Volto lá no mesmo lugar e vou fazer um ponto alto alongado. Olha, eu fiz como se fosse fazer um ponto alto comum, só que eu vou tirar um, tirar 2 e tirar 2. Fiz um ponto alto alongado. Vou voltar no mesmo lugar, laço meu fio, como se fosse fazer um ponto alto, tiro um, tiro 2 e tiro 2. Fiz outro ponto alto alongado. Agora eu vou fazer um ponto alto comum. Então, o nosso leque vai ser formado por 2 pontos altos alongados e um ponto alto comum. Depois a gente vai terminar o leque quando encerrar a carreira. Uma corrente. Venho aqui no próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente, vou no próximo espaço e vou fazer outro leque. Então, o primeiro ponto é um ponto alto. E depois eu vou fazer 2 pontos altos alongados. 1 e 2. 2 correntes, volto no mesmo lugar, agora é o contrário. Então, os 2 pontos altos alongados vão ficar no meio do leque. Então, agora vamos fazer o contrário. Primeiro são os 2 pontos altos alongados, 1 e 2. E depois eu faço ponto alto comum. Então, assim que serão os leques na nossa união. Eu quero que ele fique bem pontudo. Por isso que eu tô fazendo pontos altos alongados aqui, tá? Então, um ponto alto, 2 alongados. 2 alongados, um ponto alto, ok? Então, vamos continuar. Uma corrente. Vou no próximo espaço, vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente. Vou no próximo espaço e vou fazer outro leque como esse aqui. Para não ficar muito repetitivo, eu vou fazer o meu leque e depois eu vou fazer aqui 3 pontos altos e volto com vocês. Prontinho, fiz o meu leque, fiz meus 3 pontos altos. Agora, cheguei ao outro canto, que seria aqui mais um leque. Só que eu vou fazer esse leque pela metade. Já fiz minha correntinha e vou fazer um ponto alto e 2 pontos altos alongados. Vou fazer uma corrente e agora eu vou unir a outra flor. Vou unir ela aqui. Então, vamos lá. Fiz uma corrente. Agora eu venho em qualquer espaço aqui da outra flor e vou fazer outra metade de leque aqui.
Então, eu venho aqui e eu vou fazer 2 pontos altos alongados. E um ponto alto. Observe que ficou espelhado, olha. Ficou espelhado. Aqui é um ponto alto e 2 alongados. Olha lá do outro lado. 2 alongados e um ponto alto. Ficou espelhado, ok? Agora, a gente vai continuar espelhando, ó. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos, vai espelhar. Então, eu vou virar assim. Agora, eu venho aqui no espaço de correntinha e vou fazer um ponto baixo. Volto aqui na minha flor e faço 3 pontos altos. Vou no espaço de corrente do outro lado e faço um ponto baixo. Cheguei na quina para fazer o outro leque. Vou fazer, olha, vamos espelhar. Então, aqui vai ser um ponto alto e 2 pontos altos alongados. 1 e 2. Vou fazer uma corrente. Venho aqui no meu leque da outra flor e faço um ponto baixo. Agora, eu não vou fazer corrente. Eu volto aqui para completar o meu leque do lado de cá. Então, faço aqui 2 pontos altos alongados. E um ponto alto. Já unimos as duas flores, uma correntinha. Já unimos, olha. Tá unida. Agora, eu vou continuar a fazer o lado de cá. Já fiz minha correntinha, venho nesse espaço e faço 3 pontos altos. Uma corrente. Vou no próximo espaço, vou fazer 2 pontos altos. Uma corrente. 2 pontos altos. Uma corrente e 2 pontos altos. Então, esse grupinho de 2 pontos altos, os 3 grupinhos de 2 pontos altos, ficou no lugar do leque, tá? Que vai ficar mais fácil depois pra gente trabalhar. Então, vamos lá. Continuando, uma corrente, venho nesse espaço e faço 3 pontos altos. Uma corrente. Agora, nesse espaço, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse. 2 pontos altos. Uma corrente. 2 pontos altos. Uma corrente e 2 pontos altos. Uma corrente para passar para o próximo espaço. Está ficando dessa forma. Agora, vamos terminar aqui. Então, venho aqui, faço 3 pontos altos. Uma corrente. Agora, eu vou terminar esse leque aqui, olha. Tá faltando um pedaço dele.
Então, vou fazer um ponto alto e 2 pontos altos alongados. E 2. Venho aqui naquela correntinha que a gente fez e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou terminar o leque do outro lado. Aqui é o contrário. Primeiro, eu vou fazer 2 pontos altos alongados. Epa. 1 e 2. E um ponto alto comum. Uma corrente. Venho no próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente. E agora, voltamos ao início, terminar de fazer aquele leque também aqui, que só tem um ponto alto alongado. Fizemos um ponto baixo e 2 correntinhas para fazer a vez do ponto alto alongado. Então, falta fazer um ponto alto e um ponto alto alongado. Venho aqui na segunda correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Vou puxar o meu fio e cortar. Está pronta a nossa emenda. Olha que gracinha que ficou. A gente ajeita, né? Porque a gente, enquanto a gente está fazendo, a gente mexe muito na peça. Olha como está. Então, gente, por que que eu quis fazer ponto alto alongado? Eu venho já há algum tempo tentando acabar com aquele problema, quando a gente faz a união das flores, sempre a gente fica com aquela ondinha, né? Então, já há algum tempo eu venho tentando fazer alguma estratégia para resolver esse problema. E a minha última estratégia é essa aqui. Pode ser que depois eu até ache outras melhores, mas por enquanto essa aqui eu acho que está sendo a melhor para mim. Porque o ponto alto alongado, olha, ele é maior, então evita de fazer aquela curvinha. Ele tá mais reto, olha, não tá perfeito. Esse outro lado não fica tão bom como o outro, tá vendo? O outro lado fica melhor. Não tá ainda aquele perfeito, mas tá bem melhor do que quando a gente faz com ponto alto normal. Porque quando o ponto alto é normal, ele termina aqui, olha. Então, naturalmente, ele vai fazer a curvinha. Tá bom, gente? Eu acho que ficou bem legal, né? E agora a gente vai partir para o corpo do tapete. Antes de começar a subir o corpo do tapete, nós vamos reservar um pedaço de fio de mais ou menos 1 metro, para a gente não ter que cortar o fio depois, tá bom? Então, deixa ele reservado, que nós vamos usar esse pedaço depois. Agora, eu vou pegar o meu fio daquela mesma forma e vou começar por esse lado aqui. Introduzo minha agulha, puxo meu fio, faço um ponto baixo e uma corrente, que faz a vez do ponto alto. Vou fazer mais 2 correntes de separação. Vou voltar aqui no mesmo lugar e fazer 3 pontos altos. Agora, vou fazer o leque com pontos altos normais. Uma corrente, vou no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente, vou no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente, vou fazer leque sobre leque. 3 pontos altos. Duas correntes e 3
pontos altos. Uma corrente. Vou para o próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente. Vou para o próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente. Vou vir aqui, olha, na união, naquele ponto baixo da união, e vou fazer 3 pontos altos alongados. Ainda assim, eu ainda vou fazer ponto alto alongado aqui, para não ficar mesmo aquela curvatura. Então, venho aqui e faço 3 pontos altos alongados. E 3. Espacinho é bem apertado, mas dá para fazer. Uma corrente e vou continuar aqui do outro lado. Vou fazer 3 pontos altos, para não ficar muito repetitivo. Vou fazer 3 pontos altos aqui e 3 pontos altos aqui. E já volto com vocês. Pronto. Cheguei aqui nos grupinhos de 2 pontos altos. Já fiz minha correntinha, venho no primeiro espaço e vou fazer 3 pontos altos. Vou no outro espaço e vou fazer 3 pontos altos. E 3. Uma corrente, vou no outro espaço e vou fazer 3 pontos altos. Então, gente, essa carreira aqui, em todos os espaços, nós vamos fazer 3 pontos altos. Então, vou continuar fazendo 3 pontos altos em todos os espaços de corrente. E quando chegar aqui no meio, vou fazer 3 pontos altos alongados. E aí, eu volto com vocês quando chegar aqui. Pronto, gente. Olha como que ficou retinho aqui, olha. Bem legal, né? Então, agora eu cheguei aqui onde nós começamos e vamos terminar o nosso leque. Faltou fazer 2 pontos aqui. Então, eu venho e faço os meus 2 pontos. 1 e 2. Vou lá na minha primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para a próxima correntinha. E nós vamos trabalhar agora carreiras de ida e volta. Nós vamos fazer assim, depois voltar, vamos trabalhar dessa forma. Então, vou virar o meu trabalho, como se fosse a página de um livro. E aqui eu vou subir 3 correntes, 2 correntes, que faz a vez do meu ponto alto. Se você tiver um ponto grande, você pode fazer 3 correntes. Venho agora aqui, olha, nesse ponto alto, e vou fazer mais um ponto alto. Então, fiquei aqui com 2 pontos altos. Esse ponto aqui primeiro vai servir como um ponto de borda. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou pular um ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma corrente, pulo a correntinha, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, venho no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo a correntinha, venho no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, venho no próximo, um ponto alto. Vou fazer isso até chegar aqui.
e aí eu volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no na minha primeira hélice. Nós vamos ter 6 hélices nesse trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu estivesse do lado direito, o meu aumento seria nesse último ponto aqui. Mas como eu estou do lado avesso, o aumento vai ser no mesmo ponto, tá? Então, vou virar, olha, é o mesmo ponto que eu vou fazer o aumento. Então, eu vou vir aqui e vou fazer 2 pontos altos no primeiro ponto. Um ponto alto no próximo ponto e um ponto alto no próximo ponto. Uma corrente. A mesma coisa, 2 pontos altos no primeiro ponto, um ponto alto no próximo ponto e um ponto alto no próximo ponto. Vou fazer isso até completar 6 hélices. Já fiz 2, vou fazer mais 4 e volto com vocês. Fiz meus 6 aumentos e já estou do outro lado. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de cá. Já fiz minha correntinha, venho aqui nesse ponto alto, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula a corrente, vou no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo, um ponto alto. Uma corrente. Vou fazer isso aqui até chegar no leque e volto com vocês. Cheguei no leque, já fiz minha correntinha, venho no ponto alto, pulei nessa correntinha, venho no ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo, um ponto alto. E aqui, nessa outra correntinha, eu vou fazer mais um ponto alto, que é o nosso ponto de borda. Correntinha aqui, ó, tá bem apertadinha, mas tá aqui. Tá? Então, aqui no final, nós vamos ficar com 2 pontos altos, tá? Tanto de um lado como do outro, ok? Vamos para a próxima carreira. Viro meu trabalho como se fosse a página de um livro. E vou fazer a mesma coisa. 2 correntinhas, que vai fazer a vez do ponto alto. Um ponto alto no próximo ponto alto. Essa carreira vai ser uma carreira de pontos altos. Eu vou preencher a lateral toda com pontos altos. Então, eu venho aqui na correntinha e faço um ponto alto. Vou no ponto alto, faço um ponto alto. Vou na correntinha, se quiser pode abraçar ela assim, tá? É que eu não gosto, eu prefiro de pegar na própria correntinha. Vou na correntinha, faço um ponto alto. Vou no ponto, faço um ponto alto. Então, vou fazer isso aqui até chegar aqui na hélice e aí eu volto com vocês. Preenchi toda a minha lateral com pontos altos. Agora aqui eu vou fazer uma corrente e vou fazer a hélice. E o aumento é sempre sobre o aumento. Então, nós fizemos o aumento aqui, olha. Então, o aumento vai ser nessa carreira em cima desse aqui. Então, vamos lá. Um ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto no segundo ponto, um ponto alto no terceiro ponto e um ponto alto no último ponto. O aumento é sempre no mesmo lugar. Só que, quando a gente está do lado direito, esse lugar fica por último. E quando a gente está do lado avesso, esse lugar fica em primeiro lugar. Mas é o mesmo lugar. Ok? Uma corrente.
é a mesma coisa. Um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto. E no último, 2 pontos altos. Então, gente, para não ficar uma aula muito longa, olha, vocês vão fazer os outros leques, que faltam 4, uma correntinha e preencher o lado de cá todo também com ponto alto. E aí eu volto com vocês. Terminei, olha, minhas hélices e fiz meu outro lado da mesma forma que eu fiz o lado de cá. Agora eu vou virar o meu trabalho e vou fazer outra carreira dessa de pontos abertos. Aí vou virar o meu trabalho de novo e vou fazer outra carreira desses pontos fechados. Então, não vou fazer com vocês porque é repetição. Vocês vão fazer mais uma carreira de ponto aberto e mais uma carreira de ponto fechado. Lembrando, quando está do lado direito, o aumento é no último ponto. Quando está do lado avesso, o aumento é no primeiro ponto, que é o mesmo ponto. Ele fica só do lado ao contrário, mas é o mesmo ponto, ok? Então, vou fazer minhas 2 carreiras e volto com vocês para continuar. Terminei as minhas carreiras, lembrando que na carreira aberta, começa com 2 pontos altos e termina com 2 pontos altos. Não se esqueça de fazer esses 2 pontos altos. Agora, vamos pegar aquele fio que nós deixamos de reserva. Vou virar meu trabalho. Dessa forma aqui, pelo avesso. Venho aqui no último ponto. E vou puxar esse fio. Aquele fio que nós deixamos de 1 metro, mais ou menos, de reserva. Puxei o fio, passo ele assim por cima para travar e vou fazer correntinhas. Vou fazer 23 correntes. Nós vamos usar apenas 21 correntes, mas eu vou fazer a mais para poder fazer o arremate. Então, 1, 2, 3, vou fazer e já volto com vocês. Fiz minhas correntinhas do lado de cá. Agora, onde nós paramos, nós vamos fazer 24 correntes. 1, 2, vou fazer as minhas e já volto. 24. Fiz minhas 24 correntes, mantenho elas retinhas, olha, na direção certa. Vou virar o meu trabalho. E vou voltar agora, vou contar. Olha, a correntinha tá pelo avesso, nós vamos trabalhar nela pelo avesso. Então, eu vou contar 5 correntes e vou entrar na sexta. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou entrar na sexta correntinha. Viro que eu tô do lado avesso e vou fazer um ponto alto. Ficamos com uma argolinha aqui, olha. Aqui, olha, eu tenho uma correntinha em cima, uma correntinha embaixo e 3 correntinhas na lateral, que fazem a vez do ponto alto. Agora, eu vou continuar normalmente. Uma correntinha, pulo um ponto, venho no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, venho no próximo, um ponto alto. Vou fazer isso até chegar aqui. E aí eu volto com vocês. Estou chegando aqui no final da correntinha, olha, vou pular uma corrente e vou fazer um ponto alto na última correntinha. Olha, fiz aqui na última correntinha. Agora eu vou fazer mais uma corrente, vou pular aquele ponto que nós fizemos, que eu falei que é o ponto de borda, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma corrente e vou continuar.
pulo um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto alto. Vou fazer essa parte da lateral. Vou fazer os leques, que vocês já estão craques, né? Nessa carreira aqui do avesso. Nessa carreira do avesso, o aumento é aqui no primeiro ponto. Vou fazer essa parte aqui de um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Quando chegar aqui, aí eu volto com vocês. Cheguei aqui nas correntinhas, próximas correntinhas, pulo um ponto, venho no próximo, um ponto alto. Uma corrente. Vou pular esse último ponto e vou na primeira correntinha. Dessa vez, as correntes estão do lado direito, olha. Mais fácil de pegar, né? Então, pulo uma corrente, vou na próxima, um ponto alto. Pulo uma corrente, vou na próxima, um ponto alto. Vou fazer isso até ficar com o mesmo número de pontos que eu fiquei do lado de cá. Vamos contar nesse lado. Porque nesse lado aqui eu fiz umas correntinhas a mais para o arremate. Mas eu quero que fique do mesmo tamanho que esse lado aqui. Então, nesse lado eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E esse último aqui também conta, 11. Então, eu vou fazer 11 pontos altos nessa corrente. E vão sobrar algumas que é para o arremate. Vou fazer e já volto com vocês. Cheguei aqui ao final, sobraram duas correntinhas. Eu vou puxar o meu fio. Vou puxar bem aqui, olha. Tá vendo? Elas sumiram, tá? Por isso que eu fiz duas correntinhas a mais, ok? Então, agora eu vou virar o meu trabalho e vou fazer a minha carreira de pontos altos na lateral. Normalmente, como a gente já vem fazendo. Vou fazer pontos altos. Vou fazer as minhas hélices. E pontos altos também na outra lateral, tá bom? Vou fazer essa minha carreira. E aí, eu volto com vocês que aí nós vamos mudar um pouquinho o nosso trabalho. Fiz toda a carreira, como eu falei com vocês, pontos altos nas laterais, minhas hélices com os aumentos no último ponto e pontos altos na outra lateral. Cortei o meu fio. Agora eu vou mudar de cor. Vou voltar aqui pro outro lado. Vamos trabalhar pelo lado direito, olha. Estou do lado direito. Então, vou voltar aqui e vou começar do lado de cá. Vou pegar o meu fio. Venho aqui, olha, eu tinha feito duas correntinhas. Venho aqui na segunda correntinha. Introduzo minha agulha. Faço um ponto baixo e uma corrente que faz a vez do ponto alto. Essa carreira também é bem fácil, vai ser uma carreira somente de pontos altos. Então, vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Por toda a minha carreira, ponto alto, somente pontos altos. Onde tem correntinha, eu também vou fazer ponto alto. Então, vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui na correntinha, eu volto com vocês para lembrar vocês como que a gente vai fazer nessa parte aqui. Fui fazendo pontos altos. Quando chegou aqui na correntinha, eu também fiz um ponto alto na correntinha. E agora, eu tô aqui na hélice. Eu vou fazer o aumento nesse ponto aqui. Ah, vou fazer o aumento um pouquinho antes agora. Então, venho aqui, faço meu aumento. E faço os dois pontos altos. Porque eu não quero fazer o aumento
aqui no último ponto, porque ele fica meio embolado com esse pontinho aqui. Quando a gente faz 2 pontos altos aqui, acaba fazendo um bico. Fica muito ponto perto um do outro. Aí, agora eu venho aqui na minha correntinha, faço um ponto alto. E vou continuar fazendo ponto sobre ponto. Quando chegar aqui no aumento, faça o aumento aqui, nesse ponto, em vez de fazer nesse, para não ficar um bico. Vai ficar retinho, como ficou aqui, olha. Voltei para fazer o aumento novamente com vocês. Então, olha, eu vou fazer o aumento nesse ponto aqui. Venho aqui e faço 2 pontos altos. E continuo fazendo ponto alto sobre ponto alto. E ponto alto na correntinha. Eu gosto de pegar aqui dentro dela, mas se você quiser, pode abraçar assim a correntinha. Então, vou fazer agora por toda a minha volta e retorno com vocês. Fiz o aumento aqui no último ponto para vocês verem o que eu tô falando. Olha, ficou meio que um biquinho aqui. Por isso que eu prefiro fazer meu aumento aqui, tá bom? Então, vou desmanchar, fazer o meu aumento aqui e já volto com vocês. Fiz toda a minha carreira. Cheguei aqui ao final, fiz uma correntinha para travar o fio e vou cortar. Agora, vou virar novamente, vou trabalhar pelo direito novamente. Agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos, mas essa carreira é opcional. Você faz se você quiser. Eu gosto de fazer, já é uma mania minha, é mais uma mania mesmo. Vou fazer uma carreira de pontos baixos, ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuição, nada de diferente. Vai ficar a mesma quantidade de pontos, por isso que é opcional, tá bom? Então, vou fazer a minha carreirinha e já volto. Terminei a minha carreira e fiz uma marcação. Essa marcação aqui é a do meio do nosso trabalho. Eu tenho 3 hélices desse lado e 3 hélices desse lado. E aí, eu marquei a correntinha, ó, que fica aqui no meio. Eu marquei o ponto correspondente a essa correntinha, olha, tá aqui marcado, tá? Então, marque esse ponto que corresponde ao meio do nosso trabalho. Vou vir aqui, estamos trabalhando pelo lado direito. E vou fazer a minha carreira de Vzinho. Começar daquela mesma forma. Venho aqui no meu primeiro ponto. Vou fazer um ponto baixo. E uma corrente que faz a vez de um ponto alto. Vou pular um ponto, vou no próximo. E vou fazer um ponto alto, 2 correntes e no mesmo lugar outro ponto alto. Agora, eu vou pular 2 pontos, venho no próximo e vou fazer o meu Vzinho, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Novamente, vou pular 2 pontos, venho no próximo, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Então, eu só pulei um ponto aqui no início. Todos os outros, eu vou pular 2 pontos. Vou fazer isso até chegar aqui nessa minha marcação, tá? Chegando aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui na minha marcação. E aqui eu vou pular apenas esse ponto que está marcado. Não vou pular 2 pontos, vou pular somente um. E já venho no outro. Então, é só isso que vai ter de diferente. Restante, tudo igual. Somente isso. Aqui, a gente vai pular apenas um ponto.
E o restante nós vamos fazer da mesma forma, pulando 2 pontos. Então, continua aqui pulando 2. Pula 2, vem no próximo. Vou fazer isso até o final da carreira. Lá no final, volto com vocês para mostrar como vai finalizar a carreira. Cheguei ao final da carreira. Aqui eu vou pular um ponto e fazer um ponto alto no último ponto. Faço uma correntinha para travar e posso cortar o meu fio. Agora, vamos para a carreirinha de tulipas. Viro meu trabalho novamente. Vou começar por aqui. Daquela mesma forma, venho aqui em cima do ponto alto, daquele meu ponto baixo e a corrente que fez a vez do ponto alto. Venho aqui. Vou fazer outro ponto alto. Ou melhor, vamos simular um ponto alto, né? Uma correntinha, um ponto baixo e uma corrente. Fez a vez do ponto alto. Não vou fazer mais nenhuma correntinha, venho direto para cá, pro espaço do Vzinho, e vou fazer um ponto alto pela metade, outro ponto alto pela metade e outro ponto alto pela metade. Fiquei com 4 laçadinhas na agulha, agora eu vou fechar tudo. Vou fazer 1, 2, 3 correntes. Vou pro próximo espaço do Vzinho e vou fazer a mesma coisa. Um ponto alto pela metade, outro ponto alto pela metade, outro ponto alto pela metade. Fecho tudo. 1, 2, 3 correntes. E toda a nossa carreira vai ser assim. Um ponto alto pela metade, 2 pontos altos pela metade, 3 pontos altos pela metade. E agora eu fecho tudo. Eu fiz aqui 3 pontos altos fechados juntos. 1, 2, 3 correntes. Vou fazer isso por toda a minha carreira. Quando chegar lá no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui ao final da carreira, fiz a minha última tulipinha, não fiz nenhuma correntinha. Vou vir direto aqui naquele ponto alto e vou fazer outro ponto alto. Fazer uma correntinha para travar o fio, puxar e vou cortar. Vou para a próxima carreira, novamente vou virar. E começar do lado de cá. Vou voltar com meu fio magenta, daquela mesma forma, venho aqui no meu primeiro ponto alto, introduzo a minha agulha, puxo meu fio, faço um ponto baixo e uma corrente que faz a vez do ponto alto. Aqui, nesse espaçozinho aqui, eu vou fazer mais um ponto alto. Agora, eu venho para o espaço de corrente, vou fazer 3 pontos altos. Sem fazer correntinha nenhuma, eu já vou para o próximo espaço e vou fazer mais 3 pontos altos. Então, eu vou fazer 3 pontos altos nesses espaços de correntinhas por 14 vezes. Por 14 vezes, eu vou fazer 3 pontos altos. Já fiz 2 aqui, vou fazer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou fazer até aqui 3 pontos altos em cada espaço de correntinha. Fiz 3 pontos altos por 14 vezes. Agora,
eu vou para o próximo espaço e vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. E vou fazer 4 pontos altos agora por 11 vezes. 2, 3 e 4. Então, já fiz 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou parar aqui, olha, antes da marcação. Eu não tirei ainda a minha marcação, ela tá aqui, olha. Então, vou parar aqui, antes dessa marcação. Vou fazer até aqui 4 pontos altos. Fiz 4 pontos altos por 11 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parei aqui onde tá a marcação. Nesse espaço aqui, eu vou fazer apenas 3. 1, 2 e 3. E agora, eu vou espelhar. Tudo que eu fiz do lado de cá, eu vou fazer do lado de cá. Então, vou fazer por 11 vezes, eu vou fazer 4 pontos altos. Começando já daqui. 1, 2, 3 e 4. Então, vou fazer por 11 vezes 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Depois, eu vou fazer por 14 vezes 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Que foi o que a gente fez aqui deste lado. Nós estamos agora fazendo o espelho. Então, vou fazer toda a minha carreira, volto com vocês aqui no finalzinho. Cheguei aqui ao final. Aqui eu vou colocar um ponto alto aqui, nesse espacinho. E vou colocar um ponto alto sobre o último ponto alto. Para ficar igual o outro lado, com 2 pontos altos aqui no final. Uma correntinha para travar, vou puxar o meu fio e vou cortar. Agora, vou virar o meu trabalho novamente. E aqui eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixos, igual eu fiz nessa aqui. Também é opcional, tá? Eu gosto de fazer porque eu acho que fica mais retinho aqui em cima. Mas é opcional, porque não vai ter aumento nem diminuição. Vai continuar o mesmo número de pontos. Então, vou fazer a minha carreira. E aí, quando eu voltar, a gente já vai começar a fazer o bico. Já trabalhei toda a minha carreira de pontos baixos, olha. Tá? Que eu falei que é opcional. Se você não quiser fazer, pode fazer só de ponto alto aqui e só de ponto alto aqui, tá? Não vai fazer diferença na hora do bico, tá? Eu gosto porque eu acho que o tapete fica o ponto baixo. Experimenta fazer um para ver se você gosta, né? Eu acho que quando faz o ponto baixo, ele dá mais estrutura ao trabalho, ao tapete, né? Ele não fica tão molenga. Já que eu trabalho com o fio 6, né? Que não é tão grosso como o fio 8. Então, acho que esse ponto baixo, ele dá uma estrutura no trabalho, tá? Por isso que eu faço. Mas, como eu falei, é opcional. Aí, você vem aqui, olha. Agora, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. Tá meio apertadinho. Fiz o meu ponto baixo. Vou no próximo ponto, vou fazer outro ponto baixo. Vou no próximo, outro ponto baixo. Fiz 3, 4,
e 5. Fiz 5 pontos baixos. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou pular 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu venho e faço um ponto baixo. E vou fazer uma sequência de 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 5 correntinhas, 3, 4, 5. Pulo 4 pontos, 1, 2, 3, 4. Venho no quinto e vou fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, 4, venho no quinto e vou fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eu vou fazer essa sequência por toda a minha volta do tapete. Vai ser só isso. Já tenho os pontos aqui certinho, o número de pontos, que vai dar certinho até lá o final. Fazer só isso, tá, gente? 5 correntes e 7 pontos baixos. Estou chegando aqui ao final da carreira, fiz daquela forma que eu falei com vocês. 7 pontos baixos, 5 correntinhas. Pulei aqui meus 4 pontos e vou começar a fazer a última sequência. Só que a nossa última sequência tem apenas 5 pontos, tá? Igual lá no início. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nós começamos com 5 pontos e terminamos com 5 pontos. Deu certinho a nossa contagem, tá? Aqui, ó, no início, começamos com 5 e terminamos aqui com 5. Agora, eu vou virar o meu trabalho e vou fazer pelo avesso. Vou vir aqui no primeiro ponto baixo, já vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo ponto, faço outro ponto baixo, 2, 3 e 4. Vou deixar um ponto sem fazer. Laço meu fio, venho aqui dentro desse espaço de correntes e vou fazer 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou pular um ponto baixo, vou no próximo e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Vou deixar o primeiro e o último sem fazer. Laço meu fio e vou fazer 9 pontos altos dentro dessa argolinha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pulo o primeiro ponto, vou no segundo e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos e 5 pontos baixos. Então, vou fazer isso por toda a minha volta, tá, gente? Dentro da argolinha, 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 e 9. Então, dentro da argolinha, eu vou fazer 9 pontos altos. E sobre os pontos baixos, eu vou pular o primeiro e o último, e vou fazer apenas 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vou fazer isso por toda a minha volta e retorno com vocês para a gente fazer a próxima carreira. Fiz toda a minha carreira. Chegando aqui ao final, eu terminei com 4 pontos altos, igual lá no início. Novamente, vou virar o meu trabalho. No primeiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. E no segundo ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer apenas 2 e vou deixar 2 sem fazer. Agora, eu venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Uma corrente. No próximo ponto, 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 um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Então, fiz um ponto alto para cada ponto, separados por uma correntinha. Agora que eu vou pular 2 pontos, vou no terceiro ponto e vou fazer um ponto baixo. E vou fazer tudo de novo. Um ponto alto, uma corrente. 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 E um ponto alto. Vou contar 1, 2, 3, no terceiro ponto, que é o ponto do meio. Temos 5 pontos, né? O terceiro é o ponto do meio. Eu vou prender com um ponto baixo. E vou voltar a fazer tudo de novo, tá, gente? Então, essa carreira é só isso. Estamos agora do lado direito da peça, olha. Estamos do lado direito. Eu vou fazer essa carreirinha toda e vou arrematar esses fios aqui, que a gente vai precisar agora ter esses fios arrematados. Quando você for arrematar esses fios, leva ele para cá. Não arremata ele conduzindo por aqui pela pontinha, não. Vai levar ele aqui pro meio. Aqui, ó, vou arrematar, por exemplo, esse aqui. Tá bem aqui na pontinha, olha. Vou fazer o verde, que eu acho que aparece melhor. Ele tá bem aqui na pontinha. Eu não vou andar com ele por aqui, eu vou trazer ele pra cá, pro meio. Então, eu vou subir ele pra cá. E vou passar ele por esses pontinhos aqui, olha. Vou trazer ele pra cá, vou arrematar daqueles 3 nozinhos. E vou continuar passando ele aqui pelo meio, tá? Então, vou arrematar todos esses meus fios. E volto com vocês com a carreira finalizada e com os fios arrematados. Cheguei aqui ao final, fiz 2 pontos baixos. Agora, eu vou contornar toda essa parte aqui em pontos baixos. Então, vou virar. Vou fazer uma corrente. E aqui nesse mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto baixo. Venho aqui nesse ponto baixo, na lateral dele, faço outro ponto baixo.
Na lateral do outro ponto baixo, eu vou fazer outro ponto baixo. Agora, aqui é um ponto alto. Eu vou fazer dois pontos altos, dois pontos baixos nesse ponto alto, na lateral dele. 1 e 2. Aqui também é um ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos na lateral desse ponto alto. 1 e 2. Mais uma vez, dois pontos altos. Dois pontos baixos, perdão. Dois pontos baixos, 1 e 2. Vai ficando assim. Aqui é um ponto baixo, então eu faço um ponto baixo também. Agora, aqui, ponto alto, vou fazer dois pontos baixos. 1 e 2. Aqui também, dois pontos baixos. 1 e 2. E aqui, na última carreirinha de pontos altos, eu também vou fazer dois pontos baixos. 1 e 2. Ficando assim. Agora, eu vou fazer uma corrente, voltar aqui no mesmo lugar que eu fiz o último ponto baixo, vou fazer outro ponto baixo. A gente tá fazendo a curvinha aqui. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto. Olha aqui, nós estamos com os pontos de cabeça para baixo, mas aqui é uma corrente, aqui é o ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Então, eu vou fazer um ponto para cada um. Na correntinha, faço um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. Vou fazer um ponto para cada um. Vou trabalhar aqui, olha, dessa forma. Nesse pedaço aqui, olha, até chegar aqui. E aí, eu volto com vocês. Aqui, eu trabalhei até essa correntinha. E deixei o ponto alto, olha, esse último ponto alto aqui eu não trabalhei. Tá? Vou pular ele e já vou para o outro lado aqui. Aqui é um ponto alto, vou fazer dois pontos baixos na lateral dele. 1 e 2. Novamente, aqui também um ponto alto, vou fazer dois pontos baixos. 1 e 2. Por isso que nós tivemos aqui o ponto de borda, tá? Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha aqui um ponto de borda? Era para isso, tá? Então, agora, novamente, olha, outra carreira de pontos altos. Vou fazer dois pontos baixos. 1 e 2. Deixa eu refazer esse daqui. 1 e 2. Espera aí. Foi. Mais uma vez. Então, eu vou fazendo dois pontos baixos em cada lateral desses pontos aqui, olha. Dois pontos baixos aqui. Agora, já estou aqui, olha, nos pontos normais. Então, aqui é uma correntinha. Eu venho na correntinha, faço um ponto baixo. E vou seguir ponto sobre ponto. Olha, ponto alto, eu faço um ponto baixo. Na correntinha, faço um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. Vou fazer, para adiantar aqui, vou fazer até chegar aqui, onde os pontos estão normais. Trabalhei aqui no último ponto alto, aí aqui é uma correntinha, vou fazer um ponto baixo. Novamente, aqui nós temos os pontos deitados, então, venho aqui e faço dois pontos baixos nesse ponto. 1 e 2. Vou no próximo ponto, também faço dois pontos baixos. 1 e 2.
mais um ponto, vou fazer 2 pontos baixos, peraí, tentando pegar 2 alcinhas aqui, pronto, 2. Chegamos aqui no finalzinho, no último, vou fazer mais 2, 1 e 2. Vou virar minha peça, vou pular esse ponto e vou na próxima correntinha. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, um ponto para cada ponto. Aqui tem o arremate que eu fiz, né? Por isso que tá assim, mais grosso. Mas é um ponto para o ponto e outro ponto para a correntinha. Um ponto baixo no ponto alto, um ponto baixo na correntinha. Aqui meu arremate, já vou deixar ele para trás, depois eu vou cortar. Um ponto baixo no ponto, um ponto baixo na correntinha. Vou fazer até aqui e já volto com vocês. Pronto, trabalhei até o final, olha, nos pontos. Agora aqui eu vou virar novamente. Vou fazer uma corrente e vou fazer outro ponto baixo no mesmo lugar que eu fiz o último ponto. Novamente, estamos na lateral dos pontos. Então, venho aqui e vou fazer 2 pontos baixos. Nesse outro também, 2 pontos baixos. Novamente, 2 pontos baixos. Aqui, ó, a carreira de pontos baixos, eu vou fazer apenas um ponto baixo. Para quem fez a carreira de ponto baixo, né? Aqui, 2 pontos baixos. Novamente, 2 pontos baixos. E, novamente, 2 pontos baixos. Já tá grande a peça. E 2. Aqui é uma carreira de ponto baixo também. Vou fazer apenas um ponto baixo. Nesse ponto baixo aqui, na lateral dele, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui nós fizemos 3 carreirinhas com pontos baixos, né? Lembram? Uma tinha 5, a outra 4 e a outra 2. Então, vou fazer 3 pontos baixos, um para cada ponto. 2, e aqui o último. 3. Peraí. E 3. Vou fazer uma correntinha bem apertadinha, puxar o meu fio e cortar. Agora, nessa última carreira, eu vou começar por aqui, olha, onde eu estou. Estou aqui, olha. Vou começar por aqui. Vou vir aqui alguns pontos antes da quina e vou puxar o meu fio. Passo essa parte menor aqui por cima, para travar. Vou fazer uma correntinha que vai fazer a vez de um ponto baixo. Venho para o próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Aqui, olha, nós fizemos aquela correntinha para virar. Eu vou entrar aqui nessa correntinha, vou fazer um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo aqui também, nesse mesmo lugarzinho, para fazer outra quina aqui. Vem no próximo ponto baixo, um ponto baixo. E vou fazer pontos baixos sobre todos os pontos baixos, até chegar aqui nesse finalzinho e volto com vocês. Cheguei aqui na outra quina e vou fazer
a mesma coisa, vou fazer uma outra quina também. Vou fazer um ponto baixo, uma corrente, viro no mesmo lugar outro ponto baixo. Vou para o próximo ponto, aqui, olha, tem mais um ponto baixo. E vou para o outro ponto, que tem mais um ponto baixo aqui. Ficou dessa forma. Agora, eu vou laçar meu fio 2 vezes. E vou vir nesse ponto aqui, olha. Vou contar 1, 2, 1, 2, 3. Venho nesse aqui. Aí, eu vou fazer assim, olha. Venho aqui por trás dele, olha. Viro assim para ficar mais fácil. Entro. E puxo. Dou uma alongada, tiro 2. Dou uma alongada, tiro 2. Pronto. Parei aqui. Vou laçar o meu fio 2 vezes novamente. Venho aqui nesse ponto. Nesse ponto aqui, olha, no mesmo lugar onde eu fiz o ponto, tá vendo? Vou entrar aqui no mesmo lugar. E vou puxar o meu fio. Alongo, tiro 2. Alongo, tiro 2. E agora eu tiro tudo. Fiz aqui o meu primeiro relevinho. Agora, eu vou aqui pra dentro, olha, daquela correntinha. Nós fizemos um ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente. Eu venho aqui na primeira correntinha, faço um ponto baixo. 2 correntes. Venho aqui no ponto baixo, na cabecinha dele, entro nessa alcinha e nessa alcinha puxo meu fio e faço um ponto baixo. Aqui eu fiz o ponto picô com 2 correntinhas apenas. Se você quiser ele maior, pode fazer com 3 correntinhas. Vou na próxima correntinha e vou fazer a mesma coisa. Um ponto baixo, 2 correntes. Venho aqui nessas 2 laçadinhas e faço outro ponto baixo. Vou no próximo espaço, um ponto baixo, 2 correntes. Venho nessas 2 laçadinhas e faço outro ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, 2 correntes, venho na laçadinha e faço outro ponto baixo. Vou fazer isso em todos os meus espaços de correntinha e já volto com vocês. Pronto, fiz todos os meus picôzinhos. Agora, eu vou laçar minha agulha 2 vezes. Vou vir aqui nesse mesmo lugar onde foi feito esse primeiro ponto baixo lilás. Nesse mesmo lugarzinho aqui. Só que eu vou pegar aqui por trás, olha. Viro meu trabalho assim para ficar mais fácil. Puxo meu fio, alongo. Tiro 2 e alongo, tiro 2, alongo. Ficaram aqui 2 fios ainda aqui na minha agulha. Não vou fechar agora. Laço 2 vezes novamente. Venho aqui no mesmo lugar onde foi feito o último ponto V, o ponto baixo no lilás. Introduzo minha agulha, puxo meu fio. Alongo, tiro 2. Alongo, tiro 2. Alongo. Agora sim, eu vou tirar tudo. Ficou assim. Agora, eu vou voltar aqui, vou continuar fazendo a mesma coisa que eu fiz nesse aqui. Vou voltar a fazer a mesma coisa. Dentro do espaço de correntinha, um ponto baixo, 2 correntes. Nas 2 laçadinhas, eu faço outro ponto baixo, um picô. Então, vou fazer picôs de 2 correntinhas em todos os meus espaços. Ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo. Formo o picô.
ok? Vou fazer em todos os meus espaços e volto para fazer com vocês mais uma vez esse relevinho aqui de ponto alto duplo. Pronto, fiz os meus picôs, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picôs. Agora eu vou fazer novamente esse ponto alto duplo fechado junto. Dou 2 laçadas na agulha, venho aqui no primeiro ponto baixo lilás, no mesmo lugar onde ele foi feito, olha, ele foi feito aqui, só que eu vou pegar de trás para frente. Viro meu trabalho, puxo meu fio, alongo, tiro 2, alongo novamente, tiro 2, deixo ele paradinho aqui. Laço 2 vezes, vou lá no último ponto feito na cor lilás, no mesmo lugar onde foi feito, olha, ele foi feito aqui, eu venho no mesmo lugar, puxo meu fio, alongo, tiro 2, alongo, tiro 2, alongo. Fiquei com 3 laçadinhas, tiro as 3. Ficou assim. Vou aqui na primeira correntinha, vou fazer um ponto baixo e um picô. Na próxima, um ponto baixo e um picô. Vou fazer meus pontos baixos e meus picôs e volto para última vez a gente fazer esse ponto alto duplo juntos. Pronto, vamos fazer mais uma vez. Eu vou introduzir primeiro nesse ponto aqui, olha, no pezinho dele, tá vendo? Onde ele foi feito. Depois, eu vou introduzir aqui, nesse aqui, onde ele foi feito. Só que aqui eu vou introduzir de trás para frente, porque fica mais fácil do que assim. Se você tentar fazer assim, você vai se contorcer todo. Assim é mais fácil. Então, vamos lá. Laço meu fio 2 vezes, venho aqui nesse ponto que eu mostrei, de trás para frente, puxo, alongo. Não esqueça de alongar, senão vai ficar repuxando. Alongo, tiro os 2, alongo um pouquinho. Vou lá naquele outro ponto que eu mostrei, o último. Dessa vez, vou pegar pela frente porque fica mais fácil, porque por trás agora aqui fica mais difícil. Então, eu pego pela frente. Puxo meu fio, alongo. Puxo meu fio, alongo. E alongo mais uma vez. Fechei tudo agora. Então, eu vou fazer isso por toda a minha carreira. Essa parte aqui dos lequinhos, né? Vou fazer tudinho, vou dar toda essa volta até chegar aqui. Cheguei aqui ao final, vou laçar meu fio 2 vezes, venho aqui naquele ponto, vou fazer a mesma coisa. Tiro, alongo, tiro 2, alongo, tiro 2. Laço 2 vezes. Agora, eu vou vir nessa direção aqui, olha. Nesse ponto aqui. Pego meu fio, alongo, tiro 2, alongo, tiro 2 e tiro tudo. Volto aqui. E vou fazer um ponto baixo. Mais um ponto baixo aqui, olha, naquela correntinha. Vou fazer uma correntinha. Vou virar. E aqui no mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto baixo. E vou continuar fazendo pontos baixos nessa lateral aqui, olha. Aqui onde nós pegamos também aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Passa pra cá, faz um ponto baixo. Vou fazer pontos baixos em toda essa lateral
e já volto com vocês. Fiz pontos baixos. Agora aqui, olha, naquela correntinha, eu vou fazer também mais um ponto baixo. A gente fez aqui na quina. Um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo aqui no mesmo lugar. E vou continuar fazendo pontos baixos, olha, esse ponto aqui. E vou fazendo pontos baixos até chegar lá na outra esquina. Chamando de esquina, né? Até chegar aqui. Cheguei aqui, olha. Tem um ponto pra cá e tem um ponto pra lá. Eu vou pular esses dois. Vou pular esse ponto e vou pular esse ponto. E vou vir direto no segundo ponto lá do outro lado. E faço meu ponto baixo. E vou continuar fazendo pontos baixos até chegar na outra quina. E aí, eu volto com vocês novamente quando chegar aqui. Cheguei aqui, vou fazer a mesma coisa. Vou pular o último ponto desse lado e o primeiro do outro lado. E vou pro segundo lá do outro lado. Viro assim. E faço o meu ponto baixo. E vou continuar fazendo pontos baixos até chegar lá onde nós começamos. Cheguei aqui, fiz o meu último ponto. Aqui tá aquela correntinha onde nós iniciamos. Vou puxar o meu fio, não vou fazer ponto baixíssimo, vou puxar o meu fio. E vou cortar. Vou pegar a minha agulha, venho aqui, olha, aqui tá a correntinha, aqui está o primeiro ponto baixo. Eu vou vir aqui nesse primeiro ponto baixo, na cabecinha dele, vou introduzir minha agulha de trás para frente e vou levar o meu fio lá para trás. Agora eu venho aqui, olha, de onde está saindo o fio, olha, desse mesmo lugar onde está saindo o fio. Vou introduzir a minha agulha de baixo para cima e vou puxar o meu fio lá para baixo. Pronto. Ficou, olha, todos os pontos ficaram iguais. Agora eu vou puxar esse fio para baixo e vou arrematar. E aí eu volto com vocês, olha, puxa aqui, ó, por essa alcinha. Vou arrematar e volto com vocês já com a minha peça pronta. Olha como ficou tudo igualzinho. Aí está o nosso tapete prontinho. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.